Então, pessoal, vamos estar falando aqui sobre distúrbio mental, tá? E vamos falar isso em relação à Bíblia, em relação à ciência, porque alguns evangelhos confundem tudo quando precisa compreender certas coisas, tá? Primeiro, você tem uma pessoa que sempre foi normal e de um tempo para cá a pessoa começa a ter algumas visões, ouve vozes, a pessoa começa a ter certas atitudes estranhas, não dorme, fica muito tempo sem dormir. E os cristãos pensam logo, poxa, a pessoa está endemoniada, vou levar a pessoa na igreja. Pessoal, existe o histórico hereditário dessa pessoa. Primeira coisa que você precisa entender que existe uma coisa chamada esquizofrenia, tá? E isso é uma doença genética, não é uma doença espiritual. Por mais que possam existir influências espirituais atuando no momento em que a doença está em funcionamento, né, no organismo da pessoa, o problema é em uma área da mente. Não adianta psicólogo, não adianta conversa, não nada, não adianta oração, a não ser que Deus, ou a não ser que o pastor tenha poder de Deus mesmo para fazer aquela cura em nome de Jesus, a gente acredita, e a não ser que o poder de Deus venha a agir ali, mas sempre respeitando a soberania de Deus, tá? E também respeitando a ciência. Nós sabemos que lá em Lucas 13:10 tinha uma mulher encurvada de 18 anos, porque havia um espírito de enfermidade nela, né? Jesus fala que ela estava presa há 18 anos por conta da eficácia de Satanás, no versículo 16. Nós entendemos que existem doenças de origem espiritual, tá? Inclusive, eu até percebo que em algumas situações, estudando questões culturais, alguns milagres que são atribuídos a falsas religiões são de cunho maligno, ou seja, se ele tem o poder para colocar uma doença, ele tem o poder também para sair e deixar aquela pessoa livre para que ela possa acreditar naquela falsa religião, tá? Vamos ser bem sensatos no que a gente fala, de acordo com o que a gente entende da palavra, tá? Nós não conhecemos todas as situações espirituais. Então, gente, falando da questão de esquizofrenia, é uma área que a mente da pessoa está com um problema, com um dano, e é um dano irreversível. E pelo que eu percebo, isso acontece muito com pessoas muito inteligentes ou capacitadas, pessoas que têm faculdade, pessoas que na vida tiveram um desenvolvimento estudantil eficiente, mais eficiente do que a maior parte, tá? É o que eu percebo, mas não é uma razão é, própria, assim, tem que ter muito estudo sobre isso, tá? E isso estando no DNA da família, do pai, né, dos membros diretos da família, né, porque você tem herança genética, tá? Você herda dos pais algumas coisas genéticas do pai e da mãe. Então há probabilidades daquela doença se desenvolver ou não. Em que tempo vai se desenvolver, tá? Pode ser na velhice, ela não tem um tempo certo. A gente não sabe como o problema ganha eficiência. Às vezes alguma coisa que possa acontecer na vida da pessoa, algumas questões emocionais que podem afetar e fazer com que aquele problema se desenvolva mais rápido. Nós não sabemos. Cada organismo funciona de uma forma diferente. Mas o que nós entendemos é que uma pessoa nesse estado, ela pode apresentar risco para a integridade da família, tá? Dos filhos, da mulher, pode apresentar risco. Aí a pessoa, nos dias de hoje, como é que funciona, só para vocês entenderem, que é bom a gente trazer para o dia de hoje. Você leva no hospital, a pessoa vai ficar internada lá na área das pessoas que têm problemas, né, loucuras, né? Que são muitas pessoas com vários tipos de problema, até mais complicado. E ali o médico vai, às vezes, não tem onde designar aquela pessoa, para onde designar aquela pessoa, porque o sistema de saúde é precário. E aí vai dar alta para aquela pessoa vai para casa e vai colocar em risco a família. Algumas pessoas chegam a abandonar no hospital, fogem, tá? Eu sempre falo para meus filhos, para minha mulher, o dia que eu ficar assim, pode me abandonar e fujam de mim, porque se eu apresentar risco a vocês, a minha parte emocional está destruída. Eu não vou ficar
triste ou chateado por esse acontecimento, que minha mente já não vai existir, tá? Posso ter momentos de lucidez, tal, mas em nenhum momento vou estar decepcionado porque eu já preparei eles para isso, tá? E existe um caso no CSI que foi um caso, um fato verídico, que foi relatado na série CSI, em que o homem fugia com a família de não sabe-se quem. Na mente dele, alguém estava perseguindo a família dele. E aí a polícia conseguiu fazer um cerco, e quando ele sai do veículo com as mãos pro alto, ele vê que é o policial, ele fala: eu só estou protegendo a minha família, só estou protegendo a minha família. O policial se aproxima dele e diz: você acabou com a sua família. Você tem esse problema assim, assim, assim. Aí quando o cara conferiu no carro, viu que a família dele estava toda morta. Ele tinha matado a própria família. Então, tem coisas graves que acontecem na vida. Isso é um fato verdadeiro, tá? E aí aquele homem bota a mão na cabeça: o que que eu fiz, o que que eu fiz? Ele não está respondendo por si. Então não adianta conversa. Às vezes o medicamento pode controlar, tá? Isso. Mas se a pessoa pensa assim: eu vou trazer a pessoa para dentro de casa e vou me trancar no quarto com os meus filhos e vou ficar seguro. E o gás da tua casa? E se a pessoa tacar fogo? Tá? Então tem inúmeras coisas que podem estar acontecendo ao redor ali e você não sabe. O problema é que nós estamos totalmente desguarnecidos quanto a isso, porque ninguém sabe resolver isso, ninguém, às vezes você não vê ajuda de outras pessoas, as pessoas não sabem como ajudar, não se tem recursos, e olha só como é que a situação pode piorar. Aí uma pessoa dessa comete um crime, aí as pessoas na rua não sabem o que está acontecendo, vai e comete outro crime contra aquela pessoa que está com problemas mentais, tá? É coisa grave, tá? Não é uma coisa... Então, as primeiras medidas que se deve tomar é a internação, procurar alguém que conheça a parte de tratamento psiquiátrico, e precisa aquela pessoa ser internada para cuidados especiais, tá? Pessoas que tenham uma formação acadêmica naquilo, que estudam aquilo há anos e vão saber lidar, né, com aquele comportamento. Vão colocar aquela pessoa sob medicamento, que é o que ela vai precisar, para que ela não ofereça risco nem à própria vida dela, né, e nem a dos outros. Agora, muitas vezes a pessoa nunca mais se recupera, outras vezes a pessoa se recupera parcialmente. E isso falando de vários tipos de graus, que só os psiquiatras sabem solucionar, sabe? Sabem solucionar, não, sabem o que fazer, o que é mais paliativo, o que é mais propício àquele problema, tá? Então, alguns cristãos acham: não, que isso daí é demônio, leva na igreja. As pessoas não têm conhecimento, elas querem opinar sobre coisas que elas não fazem a mínima ideia, entendeu? E quando você vai falar, a pessoa já acha que você ainda está errado, né? Que não, isso não é assim, né? Pessoas sem conhecimento. Então, esse espaço aqui de conversa é bom para a gente falar a respeito, né? Conversar a respeito dessas situações, e ali há uma ajuda mútua, né? Alguém que sabe um telefone, alguém que conhece um departamento que cuide, né? Uma associação, às vezes, que é financiamento próprio, né? Que colhe recursos de outras pessoas, mas não tem um financiamento direto do governo. Aí também a gente começa a questão de querer cobrar isso das autoridades, tá? Então é sempre importante ter esse espaço, que a gente forma ali um sindicato para isso.